Você já parou para pensar no impacto de simplesmente sumir da vida de alguém? Não estou falando de um afastamento gradual, mas de sumir de verdade. Sem avisos, sem mensagens, sem ligações. O que será que essa pessoa sentiria com a sua total ausência? No mundo de hoje, onde muitos acreditam que podem tratar os outros como garantidos, que tal invertermos as regras? Experimente desaparecer e observe como o mundo dessa pessoa vai desmoronar. Bem-vindo ao vídeo mais importante que você verá hoje. Se você já viveu uma situação em que alguém se sentiu à vontade para te tratar como uma opção, então esse conteúdo é para você. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Número 9. Confusão. Quando você desaparece de alguém, o primeiro sentimento que surge é a confusão. Imagine que alguém com quem você tinha uma conexão de repente some, sem dar explicações, sem aviso prévio. Isso gera uma enorme incerteza. A mente da outra pessoa começa a girar, tentando entender o que aconteceu. Será que fizeram algo errado? Será que disseram algo que te magoou? Ou será que foi algo mais profundo? Algo que nem mesmo eles conseguiram perceber. A falta de comunicação é um vazio, um buraco que a mente tenta preencher, e é aí que surgem os questionamentos. Eu fiz algo para afastar essa pessoa? Será que eu fui ignorado? Essa falta de clareza pode ser ainda mais difícil de lidar, especialmente quando a relação era próxima ou importante. A ausência de sinais deixa espaço para o que é pior: a incerteza sobre o que aconteceu e a incapacidade de entender a situação. E a mente humana, quando confrontada com esse vazio, tende a preencher com pensamentos negativos, criando cenários que nem sempre são reais. A pessoa que ficou se vê em um turbilhão de perguntas, buscando respostas em cada detalhe, em cada palavra ou ação passada, tentando entender onde foi que as coisas tomaram esse rumo. Isso é confusão, uma sensação de estar perdido, sem saber o que aconteceu e, principalmente, sem saber o que fazer agora. Esse sentimento de não entender o porquê de sua ausência pode ser ainda mais devastador do que a própria ausência em si. Número 8. Insegurança. Após a confusão inicial vem a insegurança. Quando alguém desaparece sem dar explicações, a pessoa que ficou se vê envolta em uma sensação de vulnerabilidade. Eles começam a questionar o valor que tem na vida da outra pessoa. Será que eu não sou importante o suficiente para justificar uma explicação? Será que fiz algo para merecer esse afastamento? Esse é o terreno fértil onde a insegurança começa a crescer. Afinal, sem respostas claras, é fácil sentir que a outra pessoa não se importa mais ou que, de alguma forma, não está mais disposta a manter a conexão. A insegurança surge porque a falta de comunicação cria um vazio, que pode ser preenchido por dúvidas sobre o próprio valor. E essas dúvidas não são racionais muitas vezes, mas emocionais. A pessoa começa a acreditar que algo de errado com ela é a razão para o afastamento, sem considerar que, na verdade, a outra pessoa pode estar lidando com questões internas que nada têm a ver com ela. Esse sentimento de insegurança pode levar a reações impulsivas, como tentar reconquistar o espaço perdido ou buscar respostas de maneira desesperada. O medo de ser ignorado ou descartado sem explicações se transforma numa preocupação constante que começa a afetar a autoestima e o bem-estar emocional. Quando a insegurança toma conta, a mente começa a criar cenários em que a pessoa que se afastou é a responsável pela dor, enquanto a pessoa que ficou se vê como vítima dessa situação, sem saber como agir ou o que fazer para reverter essa sensação de rejeição. Número 7. Raiva silenciosa. A raiva silenciosa é uma das reações mais intensas e complexas que surgem quando alguém desaparece sem qualquer explicação. Pode não ser expressada abertamente, mas está lá, alimentada pela frustração e pelo sentimento de abandono. Quando uma pessoa percebe que alguém a deixou de lado, sem ao menos oferecer uma razão, é fácil se sentir traído. Esse sentimento é sutil, mas poderoso. A raiva não vem necessariamente da ausência em si, mas do modo como a situação foi tratada. A falta de consideração para com a outra pessoa pode ser vista como um sinal de desrespeito, um comportamento que diz: não importa o que você sente. Isso gera uma raiva que, embora não seja sempre verbalizada, fica armazenada dentro da pessoa, criando uma tensão emocional constante. Ela se pergunta:
porque não teve o direito de saber o que estava acontecendo, porque a outra pessoa não teve a coragem de falar e dar alguma explicação. E essa raiva pode se acumular ao longo do tempo, tornando-se um veneno silencioso que corrói a relação, mesmo quando não há confronto direto. O pior é que, muitas vezes, a raiva se transforma em ressentimento, um sentimento de mágoa que fica escondido por trás de sorrisos ou conversas casuais. Essa raiva não é dirigida diretamente à pessoa que se afastou, mas sim ao modo como ela escolheu lidar com a situação, deixando a outra pessoa no escuro, sem uma chance de entender o que realmente aconteceu. A raiva silenciosa, portanto, é uma bomba relógio emocional, prestes a explodir no momento mais inesperado. Número 6. Sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é uma das reações mais dolorosas quando alguém simplesmente desaparece. A ausência de uma explicação ou comunicação pode ser interpretada como um claro sinal de que a pessoa não é mais desejada ou importante. Esse é um golpe direto ao ego e ao coração. A mente humana tem uma tendência natural a associar o afastamento com algo negativo pessoalmente, o que gera a sensação de não ser suficiente. Isso é particularmente forte em relações onde havia intimidade, ou onde a pessoa estava emocionalmente envolvida. Quando alguém se afasta sem dizer porquê, a primeira reação é pensar: eu não fui bom o suficiente. Algo que eu fiz causou essa distância. Ou até mesmo, eu não sou digno de uma explicação. Esse sentimento de rejeição se intensifica com o tempo, pois a pessoa começa a acreditar que perdeu o valor que tinha na relação, como se sua presença fosse algo dispensável. E esse não é apenas um pensamento superficial. A rejeição atinge as emoções mais profundas e pode afetar a autoestima, fazendo com que a pessoa questione seu valor, não só na relação, mas em outras áreas de sua vida também. A dor de ser rejeitado é um dos sentimentos mais fortes que alguém pode experimentar, porque toca a necessidade humana de pertencimento e aceitação. Ao desaparecer sem dar nenhuma explicação, você deixa um vazio emocional, que é interpretado como uma rejeição direta, uma negação da pessoa e de sua importância. Isso não só machuca, mas também cria uma resistência a se abrir com outras pessoas no futuro, pois o medo de ser rejeitado novamente passa a dominar a mente da pessoa. Número 5. Preocupação com o que aconteceu. Depois do choque inicial de ser deixado para trás, uma das emoções mais intensas que surge é a preocupação com o que realmente aconteceu com você. Mesmo que não demonstram, as pessoas se preocupam genuinamente com o bem-estar do outro, especialmente se a relação tinha uma certa proximidade. Quando você desaparece sem deixar nenhum sinal, a mente da outra pessoa começa a se perguntar: será que aconteceu algo com essa pessoa? Ela está bem? Esse sentimento de preocupação pode ser silencioso, mas é uma das reações mais naturais quando alguém que amamos ou com quem temos uma ligação se afasta. O que se passa por dentro dessa pessoa é uma série de pensamentos sobre o que pode ter causado sua ausência. Eles imaginam que, talvez, você esteja passando por um momento difícil, que esteja enfrentando uma crise pessoal ou algo mais sério. E essa preocupação não se limita a questões externas, como problemas de saúde ou dificuldades financeiras. Ela também envolve o medo de que você esteja sofrendo emocionalmente e que o seu afastamento tenha algo a ver com algo que você não conseguiu compartilhar com eles. A preocupação surge porque a pessoa sente que não teve a chance de apoiar ou entender o que se passa, e isso causa um distúrbio emocional profundo. Para muitos, a incerteza sobre o que aconteceu se transforma em uma inquietação constante, como se a ausência de informações os deixasse em um limbo. Esse sentimento de querer ajudar, mas não saber como, é um reflexo genuíno da preocupação que nasce quando alguém desaparece. Eles se questionam se houve algo que poderiam ter feito diferente ou se há algo que ainda podem fazer para trazer você de volta à comunicação. A preocupação muitas vezes é um sinal de que a relação ainda tem importância para a outra pessoa, mas também de que ela se sente impotente diante da sua ausência. Número 4. Sentimento de culpa. Curiosamente, um dos sentimentos que muitas vezes surgem quando alguém desaparece é a culpa. Mas não é a culpa de quem se afasta. Na maioria das vezes, é a pessoa que ficou que começa a se culpar
mesmo sem ter feito nada de errado. Ela começa a se questionar: será que eu fiz algo que causou isso? Será que fui egoísta, insensível ou mal interpretado? Essa culpa vem de um sentimento de impotência diante da situação, pois não há uma explicação clara para o afastamento, e isso cria um espaço em que a mente começa a preencher com dúvidas e medos. Quando a pessoa não entende o motivo pelo qual alguém sumiu, ela tende a assumir a responsabilidade, imaginando que suas atitudes ou palavras possam ter causado esse distanciamento. Às vezes, esse processo é inconsciente, mas acontece porque, de alguma forma, a pessoa sente que a ausência do outro é um reflexo de algo que ela poderia ter feito ou dito para evitar a situação. Esse tipo de culpa pode ser paralisante, pois gera um ciclo de autocrítica constante, onde a pessoa tenta revisar cada momento da relação para encontrar onde errou. O problema é que, sem uma explicação clara, é impossível identificar um erro real, e isso apenas aumenta a sensação de desconexão e ansiedade. A pessoa começa a se sentir responsável pela ausência do outro, como se de alguma forma ela tivesse falhado na relação. Mas o mais doloroso é que muitas vezes a culpa é infundada. A pessoa que desapareceu pode ter suas próprias razões pessoais para o afastamento, que não tem nada a ver com a responsabilidade de quem ficou. No entanto, a mente humana tende a fazer essa conexão, e o peso da culpa pode ser tão forte quanto o da rejeição, se não for compreendido e resolvido. Número 3. Tentativa de reconquistar sua atenção. Uma das reações mais comuns após o desaparecimento de alguém é a tentativa de reconquistar a sua atenção. Quando alguém se afasta sem explicações, a outra pessoa, cheia de incertezas e sentimentos negativos, tenta de várias maneiras restabelecer a conexão. Isso pode se manifestar em mensagens, chamadas ou até em gestos mais audaciosos, tudo na tentativa de receber alguma resposta ou sinal de que a relação ainda tem valor. Para quem fica, o desaparecimento não é apenas um ato de abandono, mas um alerta de que talvez tenha perdido algo importante, que a necessidade de reconquistar a atenção vem do desejo de corrigir a situação, de sentir que ainda tem uma chance de restaurar o que foi perdido. Essa tentativa de se reconectar pode vir de um lugar de desespero, onde a pessoa se sente impotente para entender o que aconteceu e quer, a todo custo, trazer o outro de volta. A mente começa a buscar qualquer pista, qualquer sinal que possa indicar que a outra pessoa ainda se importa, e muitas vezes isso se traduz em ações impulsivas. No entanto, esse tipo de abordagem raramente traz os resultados esperados. Muitas vezes, o esforço de reconquista acaba sendo interpretado como um sinal de fraqueza ou desespero, afastando ainda mais a outra pessoa. No entanto, o que está por trás dessa tentativa é uma mistura de medo e desejo de validação. O medo de perder a conexão e o desejo de reafirmar que a relação ainda é relevante. O paradoxo é que, quanto mais uma pessoa tenta reconquistar a atenção de alguém, mais a outra pessoa pode se afastar, fazendo com que o ciclo de tentativas de reconquista se torne um jogo de empurrar e puxar, onde no final, ambos os lados acabam ainda mais confusos e frustrados. Número 2. Valorização do espaço pessoal. Com o tempo, algo curioso pode acontecer. A pessoa que ficou pode começar a perceber o valor do espaço pessoal que foi criado pela ausência do outro. No início, a sensação de perda e abandono pode ser esmagadora, mas à medida que o tempo passa, começa a surgir uma reflexão mais profunda sobre a importância do espaço emocional. Quando alguém desaparece, há um vazio que inicialmente é doloroso, mas com o passar dos dias ou semanas, esse vazio começa a ser preenchido por uma sensação de liberdade. O afastamento, antes visto como um golpe emocional, começa a ser entendido como uma oportunidade para o autoconhecimento e crescimento pessoal. Esse espaço não só permite uma recuperação emocional, mas também um tempo para refletir sobre as próprias necessidades e desejos. Longe das influências ou expectativas de outras pessoas, a pessoa que ficou começa a perceber que ao longo da relação, talvez estivesse sacrificando sua própria paz ou identidade em nome da conexão com o outro. Esse afastamento, embora doloroso, pode trazer um novo olhar sobre o que é realmente importante e essencial para o seu bem-estar emocional. Muitas vezes as pessoas que ficam podem redescobrir hobbies, interesses ou até mesmo novos
relacionamentos, que antes estavam à sombra de uma dinâmica de dependência emocional. Isso não significa que a pessoa tenha superado o desaparecimento, mas que encontrou no distanciamento um novo equilíbrio. Essa valorização do espaço pessoal é uma das respostas mais surpreendentes a um desaparecimento, porque, inicialmente, parece que a pessoa está simplesmente sofrendo com a perda, mas no fundo ela está aprendendo a se reconectar consigo mesma e a recuperar a autonomia emocional. Assim, o afastamento que parecia ser uma perda irreparável se transforma em uma oportunidade para reavaliar o que realmente importa. Número 1. Respeito pela liberdade. A última, mas não menos importante, coisa que acontece quando alguém desaparece é que a pessoa que ficou pode começar a desenvolver um profundo respeito pela liberdade do outro. Esse sentimento pode surgir de maneira silenciosa, mas é poderoso. Quando você desaparece sem dar explicações, muitos podem sentir que, na verdade, você estava apenas buscando o seu próprio espaço, buscando a liberdade para lidar com suas próprias questões. E com o tempo, a pessoa que ficou começa a entender isso. Ela começa a perceber que, ao não impor a necessidade de respostas, ao não forçar um reencontro ou uma explicação, você estava exercendo sua liberdade pessoal. Esse respeito pela liberdade do outro pode ser difícil de compreender no início, especialmente quando a ausência provoca dor e confusão, mas com a prática do autocontrole e da reflexão, esse sentimento evolui para um entendimento mais maduro sobre os limites e necessidades pessoais. A prática do estoicismo, por exemplo, nos ensina que a liberdade emocional é essencial para o equilíbrio interno. Quando alguém se afasta, muitas vezes, é porque precisa de tempo para refletir, se curar ou simplesmente se encontrar. A pessoa que ficou, ao perceber isso, pode começar a valorizar a importância da liberdade dentro da própria relação. Esse respeito pela liberdade do outro é a compreensão de que cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias batalhas e seus próprios momentos de introspecção. Não se trata mais de uma sensação de rejeição, mas de uma aceitação de que, às vezes, o distanciamento é necessário para que ambos possam crescer, se fortalecer e, quem sabe, até se reencontrar mais fortes no futuro. A liberdade se torna, então, uma lição aprendida através da dor, mas também uma chave para uma nova maturidade emocional que permite que as pessoas se relacionem com mais respeito e compreensão. Se você curtiu esse vídeo e quer aprender mais sobre como as emoções e o estoicismo podem transformar sua vida, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu comentário também. Quero saber o que você acha. Nos vemos no próximo vídeo.